Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Neste momento estou aqui para trazer uma breve reflexão, uma mensagem da parte de Deus para a vossa vida, para o alimento da vossa alma, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, e o versículo de número 6, que diz assim: E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeceira. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. Queridos, Elias ele era um profeta escolhido por Deus. Ele teve a responsabilidade de trazer uma mensagem contra o reino de Israel, a fim de que Acabe ele pudesse se converter e voltar aos princípios do Senhor. Mas o que determinou este episódio para Elias estar no deserto foi depois que Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Todos nós conhecemos a história e que Elias ele saiu vitorioso daquela batalha, porque ele viu Deus responder com fogo sobre o altar que um dia, aleluia, era servido para poder sacrificar ao Senhor, para poder adorar o nome do Senhor. Agora o altar estava quebrado, o altar estava corrompido, mas Elias ele viu Deus manifestar a tua glória depois que Elias ele reconstruiu, ele consertou o altar que estava quebrado. Mas depois que Elias ele mata os profetas de Baal à espada, o texto diz que Elias ele foge para o deserto. E uma das coisas que me chama a atenção é que Elias ele pede para si a morte. Talvez o que, aleluia, fez Elias dizer essas palavras não foi o fato de ele receber uma ameaça de Jezabel, dizendo que no dia seguinte, se ela não fizesse com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas dela, louvado seja o nome do Senhor. Talvez não foi essa mensagem que desanimou Elias, mas foi ver o fato de Elias ele ver que o povo que estava desviado, o povo que havia fugido dos princípios do Senhor, eles viram Deus respondendo com fogo sobre o altar, mas ainda assim tiveram pessoas que não se converteram, ainda assim tiveram pessoas que não se voltaram para o Deus de Israel. E o texto diz que Elias agora ele está pedindo a morte, porque ele viu que mesmo o povo vendo fogo, o povo não se arrependeu. Elias se desanimou. Elias ele vai para o deserto se sentindo incapaz de até mesmo prosseguir o teu ministério, prosseguir a sua caminhada para com Deus. O texto diz que quando chega no deserto, ele encontra um pé de zimbro, que o zimbro ele tem uma grande representação até mesmo no ministério de Elias. Porque o zimbro, eu estudando, ele é um arbusto que cresce, aleluia, tanto no deserto, em solos rochosos, em até um solo apodrecido. Deus estava querendo mostrar para Elias que aquele zimbro representava o ministério dele, que aonde Deus colocasse Elias, independente do lugar, Deus faria Elias crescer. Deus faria Elias prosperar, porque primeiro Deus ele tem um compromisso com a sua palavra, aleluia, e não com o homem. O compromisso de Deus é exclusivamente com a tua palavra. Certamente Deus nos chamou para cumprir o seu propósito, mas o texto diz que Elias, mesmo desanimado, mesmo pensando em parar, Elias ele viu a providência de Deus no meio do deserto. Ainda que eu e você estamos dizendo nesse dia de hoje: Senhor, eu não quero, Senhor, basta, Senhor, não dá mais para mim. Deus está nos dizendo através da sua palavra, ainda que nós não queremos, Deus sempre tem uma providência para nossas vidas. E eu creio que nesta noite de hoje, Ele está vindo com uma botija de água sobre a sua mão, Ele está vindo com pão, porque somente Deus, Ele sabe que a nossa alma precisa, neste momento difícil que nós estamos passando.
Somente Deus sabe o que nós precisamos para continuar a nossa caminhada, para continuar a nossa jornada. E o texto diz que Deus vai dizer a Elias: Elias, come e bebe, porque muito comprido será ainda o teu caminho. Deus estava dizendo para Elias que não era tempo de parar, não era tempo de desistir, mas era tempo de prosseguir, era tempo de continuar e viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque em tudo Deus mostrou para Elias que Deus era com ele. Quando Elias foi para o Querite, o Senhor fez ele beber da água do ribeiro e enviou corvos, aleluia, para lhe trazer carne, aleluia. Elias, quando vai para Serapta, o Senhor disse que Deus, aleluia, usou a vida de uma viúva e agora Deus está usando a vida do anjo para trazer a providência sobre a vida de Elias. Eu creio que neste momento, nesta noite de hoje, Deus está usando, eu não sei quem, mas Deus está usando alguém para poder te encorajar, para dizer para você que Ele ainda é contigo, que Ele ainda é o teu Deus, que Ele é o teu Salvador e Ele está contigo nesta noite, segurando sobre a tua mão, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Ainda que esteja no deserto, ainda que esteja no vale, Deus é contigo. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então que Deus abençoe a vida de todos e que nesta noite nós sejamos fortalecidos pela palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.